segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo 46. Eu quero nesta oportunidade expressar minha gratidão a Deus Pai por esta oportunidade de conhecer mais um povo que está esperando com expectativa o arrebatamento que não está. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gervásio. Gervásio. Vou tentar lembrar até o final do grupo. Louvar a Deus pela vida do homem de Deus, pastor Gervásio, pela vida do homem de Deus também, presbítero Ronaldo, que ajudou conosco essa data. Na verdade, essa data já está agendada desde a fundação do mundo. Quantos crerem nisso? Deus sinal. Louva a Deus também pela vida do meu amigo, pastor Jardim, através do qual conheci o presbítero Ronaldo. Ele veio cultuar conosco esta noite, trouxe uma palavra que talvez não precisaria nem eu trazer outra mensagem, mas nós vamos tomar gancho da mensagem que ele trouxe. Vamos trazer parte da palavra de Deus esta noite também. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Sorria, Deus ama vocês. Amém. Por isso ele enviou o anjo aqui para abençoar nossas vidas. Está escrito a partir do versículo 46 o seguinte: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Amém. Tomai vossos assentos, por favor. Obrigado. Preste bastante atenção na palavra de Deus, pois eu aprendo que toda mensagem, por mais familiar que seja, é enviada de Deus para os nossos corações. E quando assim sucede, é necessário prestarmos toda a atenção que pudermos, pois Deus merece a nossa atenção. E qualquer distração pode ser fatal para o descrescimento da tua fé. Se a fé vem pelo ouvir, deixando de ouvir, sua fé diminui. Então é importante você ter cada vez mais sua fé elevada em Deus, pois a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Por falar em fé, nós estamos diante de uma mensagem, ou de uma história, ou de um relato, de um contexto, de um texto, como preferir. Estamos diante da palavra de Deus. Palavra esta que basicamente faz menção a um homem mendigo, a um homem pedinte, a um homem que por alguma razão foi parar na sarjeta, à margem da sociedade, à margem da vida e à margem da rua. Este homem era filho de um grande comandante do exército de Israel. O seu nome era Timeu. Este homem, filho de Timeu, Bar quer dizer filho, por isso chama-se Bartimeu. Bar, filho de Timeu. Bar, filho de Timeu. O menino era filho de Timeu, não era o nome dele, Bartimeu. Mas a situação se agravou
a partir de uma certa época, em que o pai deste homem, ou desse jovem, resolve afrontar, desafiar o exército romano. Naquela época, Israel ou Jerusalém estava dominada, estava ocupada, invadida pelo Império Romano. E então, Timeu era comandante do exército de Israel, já aposentado. Então tinha toda a estratégia, tinha toda a malícia, tinha toda a maneira, tinha todo o jeito de reivindicar, de querer, de alguma maneira, atrapalhar o processo político de Roma em Jerusalém. Eis que este homem começa a retalhar, começa a provocar a ira dos romanos com suas manifestações. Eis que os romanos descobriram qual foi a razão pela qual a sua estratégia política não estava tendo êxito. Então ele procura confiscar os bens de Timeu. E ao confiscar os bens de Timeu, este homem vem a empobrecer, porque embora uma pessoa bastante sucedida, segundo a história, Timeu era bastante sucedido, bastante rico, pelo dinheiro que recebia da aposentadoria, por ser general de exército, e também por ser um grande comerciante. Eis que, em razão das suas retaliações, de suas manifestações, ele então tem os seus bens confiscados. Os romanos conseguem tirar dele os seus bens, corta-lhe a aposentadoria e, consequentemente, o persegue, procura, até que o encontre. E ao encontrar, diz a história, que eles arrancaram-lhe os olhos e mataram crucificado. Mas não satisfeito com isto, passado-se um tempo, eles começam a ficar preocupados porque alguém deu notícia de que aquele homem tinha um filho e que ao crescer esse filho poderia querer vingar a morte do pai, poderia querer ser um grande revolucionário e causar certos prejuízos aos romanos. Eis que eles têm uma ideia de capturar e encontrar o menino. Ao encontrar, diz a história, que eles arrancam-lhe as duas bolas brancas chamadas de globo ocular. E aquele menino, agora cego, não tinha outra alternativa, não tinha outra condição a não ser se tornar um mendigo, a não ser se tornar um pedinte, a não ser se tornar um andarilho, a fim de viver às custas da mísera ajuda que alguém pudesse lhe proporcionar. Mas este menino, talvez ouviu por alguns dos fariseus, dos saduceus, por alguém, a história de Jesus, pela profecia de alguns profetas, dizendo que ele, Jesus, entraria em Jerusalém um dia para reinar. E a expectativa aumentava daquele menino, na certeza de que, se ele ficasse próximo de Jerusalém, muito provavelmente ele encontraria esse Cristo e ele poderia dar-lhe uma promessa, ou poderia fazer algum bem, ou poderia dar alguma esmola, ou quem sabe até mesmo devolver as suas vistas. Eis que estrategicamente esse menino escolhe um lugar, esse jovem escolhe um lugar estratégico, na esquina da saída de Jericó, numa rua chamada de Principal, que daria acesso a Jerusalém. E ali ele fez um ponto estratégico, um ponto referencial. E todos que passavam para Jerusalém, ele pedia esmola a eles. Todos que passavam de Jericó para Jerusalém, ele estendia as mãos pedindo uma miséria, porque esmola é miséria. E ao que ele podia pedir,
Ele não podia trabalhar. Ele não podia oferecer a alguém um trabalho em troca do bem, em troca da moeda, em troca da esmola. Então ele pedia pelo menos uma mísera moeda para o seu sustento. Eis que um dia, Jesus e seus discípulos, quando estava próximo de entrar em Jerusalém, ele resolve entrar em Jericó. Jericó, historicamente, era uma cidade amaldiçoada, porque Josué e o povo de Israel eram adentrar aquela terra, ao conseguir romper aquele muro que impedia o acesso das pessoas que quisessem entrar na cidade. Por 7 voltas que foram dadas, o muro caiu. E diz a Bíblia que Deus proibiu que Josué e o povo de Israel saqueassem os bens daquela cidade, tendo-a por maldita. Então, futuramente, esta maldita cidade veio a ser a cidade de Timeu e de seu filho. Veio a ser a cidade de Zaqueu, o publicano, que quando Jesus desceu em Jericó, muito provavelmente foi nessa mesma oportunidade que Zaqueu teve encontro com Jesus. Porque segundo a história, foi a única vez que Jesus passou por aquela rua. Portanto, Jesus estava saindo de Jericó. E diz a Bíblia que ele entrou com os discípulos, mas ao sair, ele saiu com os discípulos e com uma grande multidão. Aleluia! O que me desperta a atenção do fato de a grande multidão sair com Jesus de Jericó era muito provavelmente pela maldição que se instalava naquela cidade, pela terra maldita que era aquela cidade. E todos já cansados de conviver em uma terra maldita, eles se viram na oportunidade de acompanhar Jesus, porque muito provavelmente, através de Jesus, eles teriam acesso à cidade de Jerusalém, e lá eles talvez morariam, lá eles talvez criariam a seus filhos, suas filhas, lá eles talvez reiniciaria a sua vida de uma forma mais favorável, de uma forma mais digna. Mas quando Jesus está saindo de Jericó, tem um homem. E esse homem percebe, esse homem ouve os murmurinhos, umas pisadas de muitas pessoas, e certamente ele ouviu que era Jesus que estava passando, porque alguém provavelmente havia mencionado o nome de Jesus entre aquela multidão. E ele não titubeou, ele não esperou que Jesus voltasse passando por ali, porque muito provavelmente ele não teria outra oportunidade. Então ele teve a iniciativa, ele teve a sua fé, ele teve o seu sonho, ele teve o seu desejo, ele teve o seu anseio, ele teve a sua força, ele teve a sua crença.
E diante daquele homem, Jesus fez a seguinte pergunta: o que queres que eu? Presta atenção. O que queres que eu te faça? Jesus fez essa pergunta é porque Jesus tinha consciência, Jesus tinha sapiência, Jesus sabia muito bem que o que aqueles homens puderam fazer por aquele rapaz já fizeram, o que a sociedade pode fazer por aquele rapaz já fizeram. Maltrataram, deixaram a margem, abandonaram, ignoraram como muita gente, como um cachorro, como um vira-lata, como uma pessoa que não era humana, mas Deus queria devolver a dignidade de humanidade que aquele homem tinha. Deus queria devolver o direito de estar no meio da sociedade que alguém havia tirado daquele homem. Se você está à margem, Deus quer trazer você para o meio. Se você está chorando, Deus quer trazer você para o meio. Se você está cego espiritualmente, Deus quer te devolver as vistas para você ver a glória que Ele está derramando neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eis que Deus, através de Jesus, faz a seguinte pergunta para o homem: que queres que eu te faça? E aquele homem foi homem digestivo. Aquele homem não pensou duas vezes. Aquele homem responde: eu quero as minhas vistas de volta. E Jesus não fez perguntas. Jesus não fez para ele o interrogatório de meia hora. Não. Ao ele responder o que queria, na mesma hora, Jesus disse para ele: então vê. Quando tem a oportunidade de trazer tal mensagem a alguém, mesmo que não seja igreja, mas alguém, individualmente falando, o que me desperta a atenção é que parece uma coisa tão simples, tão normal. Uma pessoa não tem o globo ocular e Jesus fala: vê, a pessoa está vendo e ninguém dá glória, como se fosse uma coisa comum. Eu me cego das vistas, mas não a ponto de perder os meus globos oculares. E quando eu enxerguei a melhor alegria do mundo, imagina sem a bola branca, sem o globo ocular, qual não é a alegria da pessoa que recebe de volta. E a Bíblia diz: alegrai-vos que se alegra. Então se aquele homem se alegrou pelo milagre, nós devemos se alegrar também, porque o Deus que curou aquele homem pode curar você também. Humanamente falando, é impossível alguém com vistas igual aquele homem ter a recuperação, porque hoje o oftalmologista poderia sugerir que colocassem olhos de vidros para fazer de que estava enxergando, para apenas ocupar um lugar vazio, mas Deus não coloca olho de vidro, Deus coloca olho de carne. Milagre acontece de verdade, não é de mentirinha. Agora o que Deus quer nos convidar para entender aqui uma coisa: este homem foi curado das vistas fisicamente, porque ele pediu, e Jesus chamou ele no meio daquela multidão de curiosos, alguns incrédulos, outros discriminantes, que discriminavam o moço porque era cego, porque estava mal cheiroso. E a Bíblia diz que ele tinha uma capa. Essa capa era amiga dele. Onde ele ia, ele carregava a capa. Quando ele deitava sobre a capa, ou sobre a capa. Sobre a capa é quando estava calor, ele deitava por cima. Sobre a capa é quando estava frio, ele deitava por baixo. Então essa capa era muito importante, era a única riqueza que esse homem tinha. Mas quando ele encontrou Jesus Cristo, ele viu que aquela capa não era riqueza, era a miséria que estava acompanhando ele. E diz a Bíblia que ele deixou a capa e foi seguir Jesus. Mais uma lição que Deus nos ensina essa noite. Talvez nós estamos familiarizados
revelação de Deus. O menino perde uma visão. E ele pede que Deus restitua. E Deus então dá uma outra visão. Revelação de Deus. Hoje a sua visão e a minha visão pode ser a mesma visão que José Luiz da Atena tem. Que bandido tem que morrer na cadeia, estuprador tem que morrer na cadeia, traficante tem que morrer na cadeia. Talvez se essa for a nossa visão até hoje, Deus quer devolver uma outra visão, para que nós entendamos que o lugar daquelas pessoas que estão lá é no céu, e nós precisamos buscá-la, arrancar da mão de Satanás e trazer para a igreja, para através da mensagem do pastor, da orientação do presbítero, da oração das irmãs do ciclo de oração, essa pessoa seja como você, gravata, camisa social, cheio de Deus e do Espírito Santo, para cultuar. Levante a sua mão se você puder. Esses dias eu fui pregar uma vigília. Eu perguntei para aqueles irmãos para quem que eles queriam a unção de Deus. Não souberam responder ou não quiseram. E eu expliquei que a unção de Deus só tem um propósito: cumprir o mandamento sagrado, ir por todo mundo pregar o Evangelho.